Graça e paz renovados, eu estou aqui novamente para a gente continuar ainda falando sobre esse tema, né, o Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio, e hoje o tema aqui é a diferença entre suicídio e automutilação. Você sabe qual é essa diferença? Antes da gente iniciar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que possa alcançar muitas outras vidas. Mas vamos lá! A diferença entre suicídio e automutilação. Então, tanto o suicídio quanto a automutilação são formas de violência autoprovocada. Mas você pode estar se perguntando, o que é violência autoprovocada? Nós conhecemos como violência como qualquer ação que uma pessoa pratique sobre a outra com a intenção de causar um prejuízo a ela. Contudo, a violência autoprovocada é a situação onde a pessoa se coloca nessa violência, tanto a pessoa como a vítima. O autor e vítima são as mesmas pessoas. Isso é uma violência autoprovocada. A violência autoprovocada, ela abrange comportamentos como se ferir, que é a automutilação, tentar tirar a própria vida, que é a tentativa de suicídio, ou até mesmo se matar, que é o suicídio. E em todos os casos, esses comportamentos eles podem ser evitados, pois a intenção dessas pessoas não é causar sofrimento ou a própria morte, mas pedir ajuda a alguém. É uma maneira de realmente mostrar que elas estão pedindo ajuda. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar, ao invés de apontar o dedo para julgar, de entender o porquê que essa pessoa está vivendo isso. E entender que quando você vê uma situação assim, quando você passa isso dentro da sua família, você olhar sem dizer que é frescura, sem dizer que está fazendo uma gracinha para chamar atenção, mas é entender que essa pessoa ela está dizendo, eu preciso de ajuda. Geralmente, quem tem esses comportamentos está em profundo sofrimento e necessita de ajuda. Essas situações podem ser superadas quando a pessoa tem o tratamento devido. Então, nenhuma dessas causas aqui, elas são inviáveis, todas podem ser tratadas, mas a pessoa precisa pedir ajuda. Então, nós precisamos olhar para essas pessoas e entender a história que elas estão passando e realmente levá-las a essa consciência de que elas precisam de ajuda. Porque as pessoas podem ser ajudadas, mas o primeiro passo precisa partir delas. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Mas para que isso aconteça, elas têm que ter consciência de que o que elas estão passando precisa de ajuda. Tem tratamento, tem solução, dá para resolver. Então vamos entender primeiro aqui o que é o suicídio. E logo depois a gente fala sobre a automutilação. O suicídio é qualquer ato praticado por alguém com a intenção de tirar a própria vida. Ele pode se apresentar em sua forma tentada ou consumada. Entende-se como tentativa de suicídio quando a pessoa usa alguma forma que acredita ser letal para tirar a própria vida, mas que por algum motivo ela não consegue. Por outro lado, diz-se que o suicídio ele assume a forma consumada quando essa pessoa ela dá fim à sua vida. E saber o conceito não é o mesmo que entender o suicídio. Entender os aspectos envolvidos em uma intenção suicida pode ser uma missão um pouco complicada, mas eu vou dar um breve resumo aqui para vocês. O fenômeno é complexo e geralmente ele está associado a uma grande quantidade de causas que interagem entre si. Então elas estão conectadas, elas estão ligadas. Essas causas são chamadas de fatores de risco, pois elas aumentam a probabilidade que a tentativa de suicídio ocorra. E esses fatores, eles se sobrepõem ao longo da história do indivíduo. Então, a tentativa de suicídio não é alguém que passou por uma situação ontem e que vai tentar algo hoje. É algo que se acarretou durante a história dela e ela vem trazendo todos os dias, ela vem vivenciando isso na mente dela ao ponto dela não aguentar mais.
E aí vai desencadeando esses pensamentos, essas ideias suicidas. Tudo se origina desse pensamento. Um pensamento que chegou na mente devido a alguma situação, alguma ferida, alguma tristeza, algum impacto forte, e a pessoa continua alimentando esse pensamento. Então, através desse pensamento, gerou um sentimento e ela começa a se comportar baseado nesse pensamento e sentimento. Na adolescência, isso é ainda mais agravante. E aí os fatores de risco aumentam. O isolamento social é uma das causas, dos fatores, o uso e o abuso de álcool ou até mesmo outras drogas, a pessoa ser vítima de bullying, ela crescer em uma família disfuncional, então, ou algum tipo de transtorno mental. Isso se caracteriza aí para a gente entender um pouco melhor sobre o suicídio. E aí agora você pode estar pensando, e a automutilação? Como que ela é caracterizada? Já na automutilação, nós chamamos também de autoagressão ou autolesão, que se refere ao dano a uma parte do corpo do próprio indivíduo, realizado de uma forma consciente e não acidental. Ela também não tem a intenção de morrer, com métodos que não são aceitos socialmente. Isso aqui é muito interessante, porque olha para vocês verem, o que vai ser caracterizado como automutilação. Às vezes a gente pensa que é só se cortar, mas aqui a gente entende que dentro da automutilação também está as tatuagens, os piercing, brincos ou outras formas de marcar o corpo para rituais tribais ou para uma exibição pública não são considerados automutilação. O objetivo mais comum na automutilação é aliviar uma dor emocional intensa. O que a pessoa deseja é reduzir a angústia, mesmo que por um curto período. Você pode estar se perguntando por que a automutilação proporciona um alívio para a pessoa que está sofrendo. E agora eu vou trazer para você então essa explicação. Algumas razões fisiológicas do próprio sistema de defesa do corpo. Ao se machucar, a pessoa que se automutilou, ela percebe a dor emocional sendo ofuscada por uma dor agora física, dando a impressão de um alívio momentâneo. Então ela consegue tirar o pensamento dela daquela dor, daquele sofrimento que está na mente, e ela transfere agora essa dor que ela sente no corpo. E aí traz um alívio naquele pensamento, porque ela vai focar nessa dor física. E aí vai trazer esse alívio momentâneo. Além disso, é preciso considerar a liberação também de endorfinas, analgésico natural produzido pelo próprio organismo em uma resposta a uma lesão. Contudo, mesmo que haja uma sensação momentânea de alívio dessa dor emocional, essa angústia ela retorna logo em seguida, levando inclusive a uma sensação de culpa. Então começa a trazer como se fosse um abismo chamando outro abismo, né? Então ela tira o foco da dor da mente, transfere para o corpo, mas logo em seguida vem a culpa. Por que eu fiz isso? Porque agora são duas dores a ser tratada. Algo que ela vê e algo que está invisível, mas que permeia o pensamento daquela pessoa. Diferenças entre o suicídio e a automutilação. A diferença entre esses comportamentos é percebida na intencionalidade do ato. Na tentativa de suicídio, há uma intenção de morte. Por outro lado, a intenção na automutilação é principalmente o alívio da angústia, porém sem a intenção de dar um fim à vida, né? Sem uma intenção de morrer. A pessoa ela se machuca por vários motivos, desde a regulação das emoções, tentando reduzir os afetos negativos ou produzir afetos positivos, a autopunição, a comunicação de um sofrimento, a punição de outras pessoas ou até mesmo a influência do meio em que ela vive. O fato do indivíduo buscar um alívio ao se automutilar não impede que ele desenvolva uma ideação suicida. Então não significa que aquela pessoa que tem uma ideação suicida, que ela se mutila, ela não vai ter um pensamento suicida.
ela pode ter sim, mas geralmente a pessoa que se automutila, ela vai sempre só pensar em transferir uma dor para uma outra dor, ela não está pensando em finalizar, em dar fim à vida, como alguém que tem uma ideação suicida. Mas também pode ter a junção dos dois, né? Os dois podem correr de uma forma simultânea. Muito importante que nós precisamos entender é que, ainda que seja a automutilação ou seja uma ideação suicida, para todas essas duas situações, o primeiro passo é realmente recorrer a esse pedido de ajuda, recorrer a profissionais capacitados, recorrer a pessoas de confiança, que você possa realmente buscar essa ajuda para tratar essa situação. Então, não se esqueça que a vida ela é sempre a melhor solução, e para que você possa viver essa vida de uma maneira realmente plena, você precisa realmente se dispor a pedir ajuda, ou se alguém da sua família ou algum conhecido que você percebe que está passando por essa situação, você é o agente de transformação na vida dessa pessoa, você é o responsável por levar esse conhecimento a essa pessoa para que ela possa ter acesso a essa informação. A Bíblia diz que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Claro que a verdade aqui está falando sobre Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas também Ele permite que o conhecimento nos traga vida, o conhecimento nos liberte. E assim, automaticamente, quando a gente é tratado nas nossas feridas, nas nossas emoções, o nosso espírito também começa a ter um entendimento de Deus como um pai, de um Deus que ama, de um Deus que está cuidando, não de um Deus ausente, de um Deus distante. Então, que você possa realmente levantar as suas mãos e pedir ajuda, que você não se sinta sozinho, porque também a palavra diz que o Senhor ele está com você a todo tempo. Ele diz que Ele jamais te abandonou, Ele jamais te esquecerá. Então, não se esqueça disso e não se envergonhe de pedir ajuda. Pedir ajuda realmente é um ato de valor à vida.